Então, vamos lá. Resolvendo a questão 2 do questionário. Ele vira e fala o seguinte no enunciado. Os garotos A e B da figura puxam por meio de cordas uma caixa de 40 quilos. Anotei aqui a massa. Repousada sobre uma superfície horizontal, aplicando forças paralelas a essa superfície e perpendiculares entre si. Então, ele está falando que a força de A e a força de B são paralelas a esse plano horizontal, mas as forças de A e B são perpendiculares entre si. É por isso que o desenho mostra o ângulo de 90. Beleza. Ele fala o seguinte também, que a intensidade dessas forças são 160 newtons e 120 newtons, respectivamente. Então, eu fui lá por interpretação de texto, eu achei quanto vale FA e acho FB. Aí ele fala, o garoto C, para impedir que a caixa se desloque, aplica outra força horizontal em determinada direção e sentido. Então, aqui eu já desenhei. O que acontece? Se a caixa estava inicialmente em repouso, se nenhuma força atuar sobre ela, ela vai permanecer em repouso. Então, qual é a ideia? A e B vão puxar a caixa nessa direção e sentido com um determinado módulo. O que o C tem que fazer é puxar a caixa com o mesmo valor, na mesma direção, só que no sentido oposto. Ou seja, se eu conseguir calcular quanto vale a soma de A mais B, que vai ser a minha força resultante, que tem essa direção e sentido, então eu vou conseguir saber qual é a força que C tem que fazer para que a caixa permaneça em repouso. Então, tá. Como já dito pelo enunciado, as forças são perpendiculares entre si. Então, tá aqui a minha FA, aqui a minha FB. Perpendiculares entre si. Se ele tivesse me perguntado direção e sentido dessas forças, eu teria aplicado regra do paralelogramo ou regra da poligonal, não tem problema, qualquer uma das duas. Então, direção e sentido tá aqui, essa é a minha força resultante. Agora, para calcular essa força resultante, eu vou usar o teorema de Pitágoras, já que eu consegui definir aqui um triângulo retângulo. E por teorema de Pitágoras, a gente tem o seguinte: a força resultante ao quadrado é igual à força de A ao quadrado mais a força de B ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a força de A ao quadrado, 160 ao quadrado, força de B, 120 ao quadrado. Eu estou expressando sem as unidades, porque eu vou fazer a opção de colocar a unidade no final, já que vai ser uma força, e a medida de força, a unidade de medida de força é Newton. Então, a força resultante ao quadrado 160 ao quadrado vai dar 25.600. Mas vamos conferir. Então, conferindo aqui, 160 vezes 160, 25.600. Mais 120 ao quadrado, 14.400. Se eu fizer a soma, força resultante ao quadrado, isso vai dar 40.000. E, portanto, a força resultante é a raiz de 40.000. Eu posso fazer o seguinte, o que é 40.000? É 4 vezes 100 vezes 100. Se eu coloco isso na raiz, raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10, raiz de 100 é 10. 10 vezes 10, 100 vezes 2. Opa, vou colocar aqui maior um pouco. 200 newtons.